Mais um vídeo novo aí pra você, meus parceiros. Só lembrando, essa conta aqui, esse vídeo aqui que eu tô gravando pra você é da conta reserva do meu parceiro, que é Victorano 2.0. Não esqueça de ir na conta oficial dele, que é Victorano Fute. Não me esqueça de ir nas minhas duas contas aí do YouTube, meu oficial que é José Fernando Filhos, conta oficial 10. E a minha conta reserva que eu tô sem botão na editor, que é José Fernando Edits, ponto reserva 11. Vamos ver aqui, ó, todas as surras que o Flamengo deu no Vasco, ou tomou nos últimos 10 anos. E é isso, meu tio. Fica campeão, vai, esquece, tamo junto. Tá na TV, tu fica respeitar, esquece. Errei, filme, tamo junto. Essas foram todas as vezes que o Flamengo amassou o Vasco ou foi amassado nos últimos 10 anos. Flamengo e Vasco acabaram de se enfrentar pelo Brasileirão num jogo emocionante em 2-2. E sempre que tem o Flamengo e Vasco, a coisa sempre esquenta, gerando muita discussão, gerando muita polêmica. Os flamenguistas estão dizendo que o empate foi uma migalha pro Vasco. Os vascaínos estão dizendo que o Flamengo só ganha com a ajuda do VAR. Sempre tem essa polêmica, sempre vai ter, né, rapaziada? Dito isso, nós vamos ver todos os últimos confrontos em 10 anos do Brasileirão. Carioca não vai contar, beleza? Porque o último jogo foi no Brasileirão e Carioca também ia deixar esse vídeo aqui enorme. E no final a gente soma pra ver quem venceu mais. Eu fiz esse mesmo vídeo com o Atlético Mineiro, vocês gostaram muito? Então vamos ver agora os últimos 10 anos de confronto Flamengo e Vasco. Vamos pro vídeo. Há 10 anos atrás, em 2016, vamos pra 2015. Quando chegar 2016, você vai entender o porquê. Em 2015, Flamengo e Vasco se enfrentaram pela Copa do Brasil. No jogo de ida, o Vasco venceu por 1-0 com um gol do Jorge Henrique, golaço, mano. E no jogo da volta, o Flamengo até saiu na frente com gol contra do Vasco, mano. E tava levando a partida pros pênaltis. Até que aos 35 minutos do segundo tempo, Rafael Silva acha uma cabeçada ali a nível Van Persie, meu amigo, e elimina o Flamengo. No Brasileirão, o Flamengo perdeu no primeiro turno por 2-1 e perdeu no segundo turno por 1-0 com mais um peixinho do Vasco, só que agora foi do Riasco. Nessa época aí, rapaziada, era clara a diferença entre os elencos do Flamengo e Vasco. Apesar de não ser algo muito diferente, o elenco do Vasco era assim superior e isso mostrou dentro de campo, cara. O time do Vasco tinha nomes como Jorge Henrique, a zaga era Rodrigo Luan, tinha o Andrezinho, tinha Guinha Azul, o próprio Nenê, né? Já o Flamengo de 2015 era uma lástima, irmão. Com Marcelo Cirino, Márcio Araújo, Wallace e Sami na zaga, era bem ruim, só que era um time que tava se reestruturando já financeiramente, né? Financeiramente, o Flamengo de 2015 já tava evoluindo bastante, cara. As dívidas já estavam quase sendo enxugadas. 2016. Não temos confrontos no Brasileirão porque o Vasco estava na Série B. Então, pro vídeo ficar completinho aí, com realmente 10 anos, eu voltei no tempo em 2015, beleza? Agora vamos normal, vamos pra 2017. 2017, nós tivemos dois confrontos. Em São Januário, o Flamengo venceu por 1-0 com gol do Everton, depois da jogadaça do Everton Ribeiro. E no Maracanã, foi 0-0. Em 2018, nós tivemos mais dois confrontos no Brasileirão. No jogo de ida, ficou 1-1. Vinícius Júnior abriu o placar pro Flamengo depois da falha do Martin Silva, que espalmou a bola ali pra dentro da área. Mas no segundo tempo, Wagner empata e o jogo termina aí no 1-1, né, rapaziada? Só que analisando os elencos, cara, a gente pode ver que de 2018 pra 2015 o Flamengo tem uma evolução gigantesca, né, cara? O Flamengo de 2018 tem nomes como Paquetá, Diego, Vinícius Júnior, Everton Ribeiro, René na zaga, Hever na zaga, Rodilindo. O Flamengo melhorou muito seu elenco, cara. E o Vasco de 2018, apesar de ter a revelação Paulinho e o Wagner, que era um ótimo jogador, né, cara? O Vasco agora tinha uma zaga com Werley e Breno. Bruno Silva e Desábato vieram pra esse jogo na volância. Wagner, Thiago Galhardo e Pikachu no meio. E o Andrés Rios no ataque, depois chegaria o Maxi Lopes. Mas realmente o Vasco de 2015 era bem melhor que o de 2018. No jogo da volta em 2018, o Vasco saiu na frente com o Rios. E depois do cruzamento, Luiz Gustavo faz contra de cabeça, rapaziada. O Flamengo com o Uribe no ataque, hein, mano? Quem lembra, né, mano? Com o Rueda comandando, nossa senhora. Saudades, né? 2019. No jogo da ida, ainda sob o comando de Abel Braga, o Flamengo atropelou. Bruno Henrique fez o primeiro nesse golaço aí. Depois, no início do segundo tempo, BH faz o segundo. Castan diminuiu de cabeça, mas Gabigol e Arrascaeta marcaram e fecharam o caixão. No jogo da volta, nós tivemos outro jogaço, que foi o jogaço do 4-4, mas em um contexto completamente diferente, né, rapaziada? O Flamengo já tava embalado com as mãos no título do Brasileirão e finalista da Libertadores.
e era o Flamengo mágico, então o estádio tava sarrafado de gente, lotado de gente, todo mundo esperando o Flamengo balaiar o Vasco, porque o momento do Flamengo era muito bom, mas clássico é clássico, né, rapaziada? O Flamengo abriu o placar com 37 segundos e parecia que seria um dos placares mais elásticos do confronto, sei lá, uma goleada de 5, 6, 7-0, mas aos 33, Marrone empata e 3 minutos depois, Pikachu faz ótima jogada e é derrubado, pênalti. Ele mesmo bate, converte e virou pro Vasco. Mas aos 49, Rafinha cruza e Danilo Barcelos fez contra. E o Vasco gosta de meter gol contra o Flamengo, né, mano? Impressionante. Mas logo no começo do segundo tempo, o Vasco fica na frente de novo com o Marcos Júnior. E aí, na sequência, BH empata de novo, mano. E é ele mesmo que não para de meter gol no Vasco. E depois, Bruno Henrique vira mais uma vez com um golaço. Parecia que seria mais uma vitória do Flamengo, um 4-1 no primeiro turno e um 4-3 no segundo turno, mas não. Aos 47, Ribamar empata o jogo. Jogaço 4-4 que ficou pra história do confronto. Em 2020, nós temos 2 vitórias do Flamengo. Pela 15ª rodada, o Vasco saiu na frente com o gol de Thales Magno, mas no início do segundo tempo, Léo Pereira, recém-chegado, empata de cabeça e Bruno Henrique fez o gol que dá a vitória pro Flamengo. Mais um clássico decidido por... Caramba, hoje eu tô foda. Mano, mais um clássico decidido por Bruno Henrique. E no jogo da volta, Bruno Henrique sofreu o pênalti que Gabigol converteu e depois Bruno Henrique faz o segundo. 2-0 Flamengo e realmente o BH mete muito gol no Vasco, mano. Não é uma parada assim de, treta de torcida, provocação não. O cara realmente vê o Vasco e ele mete gol, mano. 2021, não temos confronto porque o Vasco estava na Série B. 2022, mais uma vez o Vasco estava na Série B. 2023, o Vasco volta à Série A. Flamengo e Vasco se enfrentam pela 9ª rodada do Brasileirão. E o Flamengo sai na frente com esse golaço do Eric Pulgar. Depois, aos 15 minutos, Gerson faz o segundo. Aos 41 minutos, Ayrton Lucas faz o terceiro. E ainda no primeiro tempo, o Beijinho faz o segundo. E o Flamengo abre 4-0 ainda no primeiro tempo, cara. Parecia que seria realmente um balaiada do Flamengo, um placar gigantesco, mas no segundo tempo Jair diminui e o placar termina isso aí, 4-1 mesmo. No jogo da volta, no retorno, o Flamengo vence por 1-0 com o gol do Gerson. 2024, uma das maiores goleadas da história do clássico. O Vasco saiu na frente com um golaço de Verratti aos 8 minutos, mas aos 27 minutos Cebolinha empata. Esse golaço do Verratti parecia que realmente seria mais um jogaço, que o Vasco poderia, até pelo volume de jogo do Vasco no início, que o Vasco poderia surpreender e vencer o Flamengo aí, já voltando da Série B, mas foi diferente. Aos 27 minutos, Cebolinha empata. Aos 32, Pedro de peito vira pro Flamengo. E aí vira aos E aí vira paus. E aí... Meu Deus, velho. Mano do céu, eu já tô terrível, mano. E aí vira passeio. Aos 42 minutos, Davi Luiz faz o terceiro, terminando o primeiro tempo em um 3-1 pro Flamengo. E aos 6 minutos do segundo tempo, Arrascaeta faz o quarto. Aos 27, BH faz o quinto. Mais uma vez um Bruno Henrique, né? Sempre deixando dele. E aos 43, Gabigol fecha o caixão, 6-1. Uma goleada histórica na história do clássico. E no retorno, com gol de Gerson, o Flamengo sai na frente, mas Coutinho empata o jogo e a barreira vira baile. Mas até o momento o placar pro Flamengo aí, né, mano, tá meio bizarro, mano. Em 2025, o jogo de ida foi 0-0 e o jogo do retorno foi 1-1. Com o gol de Carrascal, o Flamengo sai na frente, mas Ryan empata pro Vasco aos 30 minutos. E agora, em 2026, nós tivemos o jogo mais atual aí, né, rapaziada? Um 2-2 que tá gerando polêmica e discussão, né, sempre entre flamenguistas e vascaínos. Essa é a graça do futebol, sempre tem. Mas o Flamengo abre 2-0 com gols de Pedro e Jorginho de pênalti. E o Vasco empata com Robert Renan e Hugo Moura marcando. Robert Renan, rapaziada, que eu sou muito fã, porque ele... Não é que eu sou muito fã, né? Que eu torço muito por ele, porque ele é de uma cidade aqui de Brasília, né, rapaziada? Ele é de Ceilândia, se eu não me engano. Então, Robert Renan aí, um abração pra ele. Tô sempre torcendo por ele. E a gente tem amigos em comum também. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero no próximo vídeo aqui do canal Vitorando, beleza? Deixa o like nesse vídeo aqui, se inscreve. E é isso, tamo junto. Até a próxima. Vitorando 2.0, hein? Valeu, fui, tchau!